Fala, povo de Deus, meus queridos, minhas queridas, Deus seja louvado pela tua vida, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Estamos aqui já no novo trimestre, chegando na 5ª lição. Muito obrigado porque você está aqui conosco, passando o seu tempo, meditando na palavra de Deus e buscando Jesus constantemente na sua vida. Olha, se você está aqui é porque Deus marcou um encontro com você. Deus seja louvado. Estamos chegando aqui na lição 5, queridos. E eu vou te falar, hein? Lição 5, 26 de abril. Estamos aqui nessa correria danada, mas está tudo acontecendo para a honra e glória do nome nosso Deus. Amém. E, queridos, as nações parte 2. Antes de falarmos, eu quero dar um recadinho para você. Se você ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste, clica no sininho e fica por dentro do nosso conteúdo da nossa Associação Paulista Leste. E também nas redes sociais, no Instagram, mips.apl. E você clica lá, começa a nos seguir e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Gente, a lição desse trimestre está sendo fantástica. Alusões, imagens e símbolos. Uma lição de profecia. Que você tem que ter um conhecimento como filho de Deus. E por favor, nos inscreva. Fala aí no chat de onde você está nos assistindo. De que lugar desse país, desse mundo que você nos assiste. Nós queremos aí interagir com você, tá bom? Mas vai lá, não fique sem a lição também. Clique, baixe o aplicativo lá, Escola Sabatina. Clica lá bonitinho, baixa a lição e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa amada Escola Sabatina, tá bom? Lição 5, As Nações, parte 2. Semana passada tivemos alguns convidados, essa semana temos pessoas aqui maravilhosas. Temos aqui o pastor Jaime Calisto, falando diretamente lá do distrito da Cidade Patriarca. Quase saiu Chabilândia, mas já foi. Já foi. Foi pastor da Chabilândia. Mas foi muito bom. Um abraço pro pessoal de Chabilândia. Deus abençoe, viu, queridos? Pastor lá da Cidade Patriarca. Manda um abraço pro teu povo, meu querido, em nome de Jesus. É uma alegria mais uma vez, pastorzão. Tá contigo aqui. Obrigado. Obrigado, pastor Rafael. Foi muito bom passar com vocês aqui esses momentos. Mas aqui o nosso carinho, nosso abraço, as nossas ovelhinhas do Cidade Patriarca. Que Deus abençoe. E já quero agradecer aqui, pastor, todo o envolvimento que nós tivemos na Semana Santa. Foi bênção, pastor Léo. E a gente agradece aí toda a mobilidade que a igreja, né, proporcionou. Foi muito bom. Deus abençoe. Vamos aqui na palavra de Deus. E temos aqui o pastor Rafael Alvarenga, lá do distrito do Polvilho, que está aqui conosco. Manda um abraço pro teu povo, meu querido. Mais uma vez, né? Agradecer aqui o convite, né? Estar aqui é sempre muito, muito feliz, muito alegre para mim. E eu queria mandar um abraço aí para vocês do Polvilho, pessoal missionário, pessoal tranquilo, filhos de Deus. Um abraço para todos vocês, obrigado. Eu sou muito feliz ali no distrito de Polvilho, viu? Muito feliz mesmo. O pessoal me trata muito bem, viu? Tá vendo? O pastor tá crescendo, né? Em graça, né? Está tudo em graça. Ele tá usando o texto de Provérbios, alma feliz, ela engorda. Ô, pô, irmãos, vamos lá, dá uma força aí, viu, pro menino? Muito almoço, muita bênção. Vamos lá. Salmos capítulo 46, verso 10, é o verso para memorizar, mas antes vamos pedir a bênção de Deus. Pastor Rafael, pode orar para nós? Querido Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti, pedindo que o Senhor nos abençoe, Pai. Amém. Vamos abrir a Sua palavra para aprender mais de Ti. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo o que será estudado aqui, Pai. Tudo isso nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus. Vamos lá, Salmos capítulo 46, verso 10 diz: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui é um texto que fala sobre a soberania de Deus, né? Que eu acho muito interessante. E principalmente a lição ela começa a trazer alguns argumentos que Deus deseja que Ele traz para nós. O que essa lição da Nações parte 2 traz ao coração de vocês aí nessa parte de sábado? O que nós podemos concluir? É interessante que a lição traz a ideia de que algumas pessoas acreditam que Deus é como se tivesse um tabuleiro em suas mãos, né? A intenção de Deus era que Lúcifer tivesse errado, tivesse caído, que Eva e Adão tivessem
comido do fruto. Isso mostra um Deus que não é real na Bíblia, né? Apesar de Deus ser soberano, ele conhecer o futuro, ele respeita as suas próprias leis, ele não intervém na história humana, pelo menos no futuro, né? A forma que ele interveio aqui nesse mundo foi quando ele se tornou carne e habitou entre nós. Foi quando ele morreu na cruz por cada um de nós. Então aqui diz que não, jamais foi a intenção de Deus que Satanás, a humanidade, pecasse, né? E nós vamos estar estudando um pouco nessa lição também, que apesar de todos esses erros, né, existem várias formas de Deus restabelecer essa relação com o ser humano, né, mostrar ao ser humano que esse governo humano não faz bem. Porque quando Satanás, ele questionou o governo de Deus, o caráter de Deus no céu, ele quis o seu próprio governo. E assim como Adão e Eva também, eles comeram do fruto, apesar de Deus dar uma ordem, né, direta para não comer, eles comeram, substituindo assim Deus pelo seu próprio governo. Então nós vamos entender aqui, a lição dessa semana pelo menos fala sobre isso, né? Sobre reis terrenos e um dominador celestial. Interessante. Bom, a introdução praticamente já está aí, mas eu queria destacar um detalhezinho aqui. Quando Deus fala assim, aquietai-vos, né? Na verdade, aqui ele está dizendo o seguinte, essa frase, ela traz uma parafraseada, ela poderia ser dita assim, ó, silêncio, olha que interessante. Abandonem suas agitações e reconheçam que eu sou Deus. Nunca foi o sonho de Deus ser humano governar ser humano. O povo pediu o rei, Deus deu o rei. Mas Deus sempre sonhou com a teocracia, né? Ele queria cuidar do seu povo. Então, assim, de cara eu vejo nessa lição que deu ruim aqui, algumas coisas, muitas coisas. Mas por quê? Porque o ser humano que chegou a essa impressão, pastor Rafael, que você disse há pouco, né? Das impressões de que propositalmente Deus ele permitiu o pecado, propositalmente, isso só é na cabeça de fato de quem governa a si próprio e começa a inventar as ideologias da vida, né? Quando o ser humano governa o ser humano, dá nisso. É um problema. E é onde nós entramos, quando você começa a ter essa autossuficiência, você começa a enfrentar algumas consequências, né? Exatamente. E o primeiro mandamento que é dado aqui no contexto da lição de domingo, Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas que o santo casal não eram apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instrução sobre o Criador, o sábio Criador. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, conferindo-lhes uma fonte inesgotável de instrução e prazer. Aí entra assim no contexto que a lição vem dizendo, né? É feita uma pergunta aqui, né? Como que algum conhecimento pode ser proibido? Eu achei interessante essa... Interessante. Aí não é nem sempre um conhecimento é benéfico para nós. Prova disso, pegamos aí a Covid 2020. Por conta de buscarem conhecimento, acabaram fazendo um vírus dentro de um laboratório que se vazou, esse negócio proliferou para o mundo inteiro. Nem todo conhecimento é válido. Né? E como que a gente pode entender essa questão do primeiro mandamento da lição de domingo, por favor? É interessante que Adão e Eva, aqui pelo menos Ellen White diz, no Patriarcas e Profetas, que eles recebiam do próprio Criador as instruções. Que maravilha isso, né? Já pensou? Você compra um aparelho moderno, aí a TV 8K, um robô, um carro, aí senta o Criador do seu lado daquilo e fala, olha, eu fiz isso aqui, coloquei esse botão aqui, isso aqui. Ele te mostra coisas que nem o manual está, né? Te conta a história de tudo aquilo. Então eles receberam do próprio Criador isso, né? Essa instrução para viver. E apesar de terem recebido do próprio Criador, né? Eles, em algum momento, eles acabaram entendendo ou querendo conhecer mais do que Deus. Porque quando Lúcifer chegou, ele disse que seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Né?
a vontade de ser igual a Deus. Até aquele momento o homem não tinha o conhecimento do bem e do mal. Ele só tinha a parte do bem, ele foi criado perfeito, em um mundo perfeito. Deus não é que ele tinha o conhecimento, ele tinha um conhecimento teórico, mas não vivencial, né? Cristo, ele não vivencia o pecado. Ele sabia que, na verdade, o mal, o pecado era um afastamento completo dele. E ele sabia que isso era ruim. Ele tinha esse conhecimento do bem e do mal, mas não vivencial. E ele ordenou ao homem por um cuidado. Então, uma certa vez uma professora disse para mim assim, conhecimento é poder. E realmente é poder, né? Mas nem todo conhecimento é benéfico, né? Porque, por exemplo, quem criou o coquetel Molotov, o conhecimento dele provocou, né? Quem criou uma arma nuclear, por exemplo, o conhecimento dele criou. Imagina o arrependimento de quando viu os Estados Unidos jogando aquelas 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Sobre aquelas milhares de pessoas morrendo. Então, nós temos que tomar cuidado com alguns tipos de conhecimento. Às vezes, alguns irmãos vêm me aconselhar, pastor, eu posso ir em outra igreja, eu posso estudar o teólogo de outra igreja? Pode, devemos. Mas eu sempre falo para eles, irmãos, mas tenha o compromisso de primeiro estudar a Bíblia. Porque quando você chega para beber água de uma fonte, de um riacho, uma poça de água que é limpa, vem da montanha, você bebe ali, a água está limpa, você pega na mão, né, e bebe aquela água. Quando já passou 2 ou 3 pessoas, aquela água já começa a subir o barro de baixo, né? Então, quando você vai a fontes terciárias, que são teólogos, são outras fontes de sabedoria, a gente sempre vai beber de fontes rotas, né? Fontes sujas. Então, o conhecimento é bom, sim, é poder, sim, ele te liberta, né? Mas nós devemos primeiro conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, para depois saber ou ler ou tentar entender outras coisas do mundo. Interessante, só um incremento aqui, pastor. O pastor Rafael falou a respeito do vivencial, né? É claro, Deus é onisciente, ele sabe das consequências de tudo isso. Mas interessante que o vivencial, a experiência é negativa, porque o homem pecou. Aí a gente sabe que a palavra diz que o que é o pecado? É a transgressão do quê? Da lei. Então, assim, eu entendo essa introdução dessa lição aqui, de modo geral, é que quando o homem quer governar a si mesmo, e que por sinal ainda quer governar de acordo com as suas próprias convicções, aí, meu amigo, não tem jeito mesmo. Ou seja, deixou de lado a lei do Senhor. E esse todo é um pano de fundo que abre para nós mais aqui alguns argumentos da lição, né? Por exemplo, é o pano de fundo de Daniel 2, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E é onde nós entramos no contexto de Daniel 2 mesmo, pastor. Que Certo. fala sobre a divisão dos reinos. Exato. Uma pedra sem corte vem e quebra o pé dessa estátua. E eu acho interessante aqui o contexto que Martin Luther King ele dizia, né? Porque ele começa a falar a respeito sobre as 2 guerras mundiais e ele fala uma frase que me chama a atenção. Temos mísseis teleguiados, mas pessoas totalmente desnorteadas. Isso é assustador. As pessoas não sabem para onde estão indo e de onde estão vindo. Como que Daniel 2 ele dá um norte para a nossa vida? De saber o que começa e quando vai terminar tudo isso. Aqui fala na lição de segunda-feira sobre o final do século XIX. É importante a gente entender o pano de fundo que estava acontecendo na sociedade, né? As pessoas tinham Deus como centro de tudo. E no século XIX, né, começou ali o avanço do iluminismo, né, o racionalismo, tirando Deus do centro e colocando o homem. E aí há um grande problema, né? Nós vivemos hoje na nossa sociedade contemporânea, né, e vivemos essa nova era hoje. E a expectativa era que, com esses avanços tecnológicos, com o avanço na ciência, tantas coisas, né, descoberta da cura da pneumonia, outras coisas que tiveram ali, era o avanço da população, era pelo menos uma nova era de paz, né, de compreensão entre as pessoas, mas não foi isso que aconteceu. Porque Deus foi tirado do seu trono, e quando se coloca o homem, né, no lugar de Deus, a consequência é essa, é destruição, né? Aqui fala de 200 milhões de pessoas haviam morrido, né, na Primeira Guerra.
Aí veio Charles Darwin, Karl Marx, outros, né? Hoje nós vivemos o efeito do que esses homens fizeram, principalmente ali para o Karl Marx. Nós vivemos hoje o marxismo cultural, a mudança da ideia de tirar Deus do centro, de tirar Deus da vida do ser humano, que o marxismo prega. E nós vemos as consequências disso na sociedade, né? Pessoas que não têm Deus. E quando nós vislumbramos isso, Daniel estava certo. A sequência das estátuas não era para um reinado de paz. Sim, no final, quando a pedra atingir a estátua. Mas enquanto Cristo não vier, né, nós vamos viver essa degradação cada vez maior, né? Interessante aqui, pastor Rafael, você falando e eu pensando, né? É degradação mesmo, pastor Leonardo. Esses eruditos, esses doutos aí, Marx, Darwin, eles sempre, a linguagem deles era, nós estamos evoluindo. Será? No próprio capítulo 2 de Daniel, você não vê uma progressão, você vê uma regressão. Começou daquilo que era mais valor e foi parar na onde? Barro. Onde se origina tudo. Olha só, então você percebe que a sociedade em si, ela foi sendo consumida pelo pecado, deteriorando. Nós estamos caindo, estamos sendo decrescentes aí, né, nessa questão. Mas não, hoje a linguagem é, estamos evoluindo. Será mesmo? Já estava registrada, né? Está aqui, está na palavra de Deus, é só a gente buscar e a gente vai entender de fato. Mas onde vai chegar tudo isso? É claro que por detrás de tudo isso há esperança. Isso aqui é bonito. E é por isso que nós estamos aqui nesse podcast, né? A gente prega essa mensagem por quê? Porque tem esperança, graças a Deus. E quando você vê tudo isso, Deus ele fala através do sonho de Nabucodonosor, a divisão dos reinos, a verdadeira pedra angular, que é a base da igreja, que a igreja de Deus não está fundamentada sobre homens, por Cristo, a grande pedra angular, não estabeleceu algo territorial nesse sentido. Você vai para Daniel capítulo 7, Daniel ele está tendo basicamente quase o mesmo sonho de Nabucodonosor, mas agora é diante de um mar, aonde animais começam a surgir ali, que é representando o mesmo povo, as mesmas nações, ok? Agora, Daniel capítulo 7 me chama a atenção, porque Daniel ele começa a ver os ventos agitados, o mar, quando de repente os animais começam a subir para a terra, né? E essa dominação babilônica, essa questão simbólica, essas coisas assim, vai mostrando ali os governantes se passando, mas um só vai durar no final. Exatamente. Como que a gente pode trabalhar o contexto de Daniel capítulo 7 aqui na nossa lição, gente? Muito bem. Posso, pastor? Posso? Sim. Veja, queridos, a gente vê ali, conforme apresentado em Daniel capítulo 2, você tem outros elementos agora, que é a mesma coisa conforme você disse, pastor Léo. Só que assim, o que essa lição quer mostrar para nós, né? É claro que assim, nós não vamos detalhar aqui agora, né, o que cada animal simbolizava ali, mas a gente tem na cabeça linda que tinha ali algumas nações que passaram num período da história e que, na verdade, a lição moral do fundo de pano aqui para nós é que o povo havia escolhido viver com quem? Com os gentios. E agora, eles deveriam ser dominados por quem? Pelos próprios gentios, por eles mesmos, olha só, tá certo? E essa autonomia somente trouxeram para eles o quê? Dano, prejuízo, né? Até que então será restaurado o Cristo, né? E aí sim será estabelecido e concretizado o movimento profético, tá certo? No Novo Testamento, o povo continua também a sofrer sobre o Império Romano e o tal chifre pequeno, não é isso? O sucessor Roma pagã. E aí nós vemos uma nação pior que a outra, com governantes que dizem ser bem intencionados. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma na sua fase pagã. E não se equivoque, meus irmãos, estejamos atentos, porque coisas ainda deverão acontecer, estão acontecendo. E interessante que, ao ver o movimento que está hoje, neste mundo político, né? Nós não somos de direita, nós somos de esquerda, mas a gente vê que há uma certa convulsão aí nesse meio político,
onde governantes estão se sentindo no poder, na autoridade, concluindo aquilo que a profecia aponta, né? Você vai lá para Apocalipse 3, você vai ter ali também as bestas, né? Todo um movimento político e também religioso que, dada as mãos, de acordo com a visão aqui de Daniel no capítulo 7, um animal terrível e espantoso, chifres, uma ponta pequena sobressaindo, e Daniel 7:25, que jogará por terra o que é mesmo? A lei do Senhor pisará por terra. Então é esse o fim, é homem liderando homem, e infelizmente a imagem de Deus sendo deturpada, né? Infelizmente. É interessante que aqui a lição comenta que depois que o povo de Deus perdeu a autonomia, a falta de autonomia, né, ela durará até o fim. Então o que nós vemos muitas vezes as pessoas, houve um tempo aí, hoje eles estão mais tranquilos, né? Mas houve um tempo aí que as pessoas se dividiam muito entre esquerda, direita, eu sou desse aqui, eu sou daquele lá. E acreditando, né, que o governo que está reinando, né, isso não exime você de votar bem, escolher bem, com princípios cristãos. Mas isso não há uma solução humana, terrena, né? Agora nós temos aí o governador da grande nação de todo mundo, né? Que é os Estados Unidos, talvez a nação mais poderosa, e todos colocando as suas fichas, confiando que ele vai dar um jeito em toda essa degradação moral, em todas as coisas. Não há esperança em governadores terrenos, né? Porque a Bíblia diz isso, né? A Bíblia, pelo menos ali Daniel, ele mostra no pé da estátua que nós estamos, né? O ferro e o barro não se misturam, né? Exato. Não haverá uma união na Europa, não haverá uma união na Terra completa. Estará sempre dividida talvez em 2 blocos, em 3 blocos. Então, a profecia de Daniel aponta, né, o surgimento em alguma época da nossa história, né, de uma nação, né, que fugiria dessa perseguição. Como foi falado em algumas lições atrás, o povo de Deus sofreu uma perseguição, né, de 1260 anos. Então, desde 1798, nós entramos no tempo do fim. E é interessante porque fala sobre uma nação que surgiria, né, nesse novo mundo, né, nessa nova terra. E interessante porque a profecia, e essa profecia é de Apocalipse 13, né, ela é uma profecia exclusivamente adventista, né? A nossa interpretação sobre essa profecia de quem é o reinado, quem que simboliza a besta de 2 chifres, é uma interpretação exclusivamente adventista. Então é importante nós entendermos essa profecia para entender em que momento da história nós estamos, que isso determinará nossas ações também, né? Exatamente. E onde nós entramos aqui na parte de quarta-feira, entre terra e o mar, aqui começa a se falar sobre as bestas, falar sobre o dragão que usa a água para perseguir a mulher, que eu acho muito interessante, e acaba se tocando na questão da besta que emerge da terra ali, né? Falando sobre os Estados Unidos, que eu acho muito interessante a conclusão que a lição trouxe aqui. Entre a besta, esse contexto entre terra e o mar, o que nós podemos trabalhar aqui nesse alento profético para nós nos dias de hoje? Interessante que a gente vê aqui, é claro, as artimanhas do inimigo sendo aplicadas aqui de maneira intrigante, chama a atenção esse contexto aqui, mas a gente vê também, é claro, a mão de Deus atuando, né? Terra e mar aqui nesse caso, eles estão justapostos aqui. E terra frequentemente representa um mundo ordenado ou mesmo a terra de Israel, ao passo que mar se refere às nações gentílicas que se ameaçam. E nesse contexto aqui, pastor, a terra é um lugar de estabilidade com base no governo de Deus, já o mar talvez representaria aqui uma turbulência das nações com base no orgulho humano. Olha que interessante. E aí a gente vai ver por todo o livro do Apocalipse aqui, né? Principalmente no capítulo 12 aqui, nós vamos ter aqui referências a respeito aqui que o dragão, ele usa água para perseguir o que mesmo? A mulher. E água sempre foi sinônimo de destruição, né? Nós temos o dilúvio, por exemplo, acabou, né? Dilúvio. A água aqui traz a ideia de destruição. Os versos 16 aqui, por exemplo,
no capítulo 12, você vai ver aqui o texto muito claro, né? Que a terra, porém, socorreu a mulher. Essa terra aqui, dentro de um estudo mais apurado, dá-se a entender aqui que nos lembra alguma coisa. Quem sabe aqui, ó, o continente americano. Olha que interessante, né? Que por um momento ele abriu a sua boca e engoliu essa água. Olha que interessante. Só que os Estados Unidos, como sempre foi uma nação do que mesmo? Da liberdade, que por um período de tempo, deixando, né, dando essa suposta liberdade para alguém adorar o que queira adorar, mas não nos equivoquemos, porque a próprio capítulo 13 aqui fala de uma outra besta que vem da terra, que é muito característico deste país, os Estados Unidos, que de cordeiro passará a ser o que mesmo? Um leão, né? Um devorador. Então veja, tem aqui essas figuras apresentadas, mas são estratégias, né? Infelizmente, o diabo ele age, mas é claro que Deus ele está agindo mais ainda e fazendo tudo isso entrar nos rumos que tem que entrar, né? Aí, mais um pouquinho para frente aqui, daqui a pouco a gente vai ver que dentro dessa profecia toda aqui, a gente vai entender também a respeito de que o próprio Deus, com base lá na visão de Daniel, né? Do livro aberto, do livro fechado aqui no Apocalipse, mas aberto, perdão, fechado em Daniel, aberto em Apocalipse, né? Tem coisa ali que a gente vai entender agora que era para o tempo era curto e tudo isso deveria ser esclarecido nos dias aqui, para os nossos dias. Coisas que Daniel não entendeu naquele período. Mas esse conflito, essa perseguição está sob o controle de Deus. É importante entender que Apocalipse 12 ao 14 está no clímax do grande conflito. Aquele clímax que surgiu lá no céu, aqui nós encontramos do capítulo 12 ao 14. Como o pastor Jaime leu, né, a terra cooperou com a mulher. Então terra seria, de acordo com a interpretação adventista, o novo mundo, né? Os britânicos perseguiam os cristãos ali na Europa, no velho mundo, e muitos tinham a expectativa, né, ou a esperança, viram na Nova América, no Novo Mundo, um lugar de liberdade religiosa e civil, né, política. E eles vieram para cá, aqui na América do Norte. Nós acreditamos que esse Novo Mundo é os Estados Unidos, e essa besta que surge da terra, com 2 chifres, seria a liberdade religiosa e política, né? Os 2 aspectos também, de que fala como cordeiro, também depois fala como dragão. Então essa transição, né? E diz também a profecia de Apocalipse 13, que essa besta que surge do mar daria forças, né? Para que surge da água. Então em algum momento da nossa história, né? Esse poder político que antes era pregado, né? Pautado. Quantos não sonharam com o sonho americano, né, de viver nos Estados Unidos? Lá eu tenho liberdade de expressão, lá eu posso viver, lá eu posso falar o que eu quero, posso viver a minha religião. Mas em algum momento essa liberdade religiosa será privada, né? Porque a besta do mar se juntará com a besta da terra, né? Curará a ferida de morte que foi ali em 1798 e dará poder a essa religião, né? E nós acreditamos que ao dar esse poder, nós acreditamos em um dia de adoração, né? Então, o que nós precisamos entender em toda essa profecia? Que nós, como povo remanescente de Apocalipse 14, e que teve a mensagem ali baseada em Apocalipse 10, nós temos uma mensagem importante para pregar. É uma mensagem que Jesus está voltando, que haverá um juízo, e nós precisamos, né, nos preparar para esse dia. E é onde nós entramos nesse contexto, né, que fala para ser profetizado novamente. A lição fala a respeito sobre o poder da América. Os Estados Unidos nunca tinham sido o novo Israel, mas seus fundadores gostariam que fosse. E por muito tempo essa nação tem sido uma terra de liberdade religiosa para pessoas oprimidas por conta das suas crenças. Os Estados Unidos têm sido um farol de liberdade e se tornará um grande perseguidor. Isso ocorre quando as nações governam a si mesmas em vez de serem governadas por Deus.
a igreja remanescente ela começa a surgir por volta do século XVII, século XVIII, né? Com as liberdades religiosas, principalmente que o início do protestantismo ali, de uma forma bem clara nos Estados Unidos, o movimento protestante. E foi numa velocidade muito grande. E como que esse contexto de profetizar, que está alocado com Apocalipse capítulo 10, Daniel capítulo 12, você vê essa mistura dessas profecias, como que isso nos traz uma garantia que tudo isso está sendo ordenado e guiado pelas mãos de Deus mesmo e não uma invenção humana apenas? Interessante que aqui tem um processo que você vê a mão de Deus. É fantástico essa parte da profecia aqui. Porque em Daniel capítulo 12, verso 4, ali foi dito para Daniel o seguinte, ó, fecha, sela, porque é para o tempo do fim. Não é isso, pastor Rafael? E Daniel até não compreendeu muito bem, depois veio, ele tentou compreender, mas de fato aquela parte do livro seria para o tempo do fim. E chega até nós hoje, os dias que nós vivemos, por exemplo, aqui no capítulo 10 agora, de Apocalipse, verso 2, aqui João vê, não é? E havia um anjo ali, e tinha na mão o que mesmo? Um livro aberto, agora estava aberto. Lá em Daniel 12 estava o quê? Fechado, agora estava aberto. Agora, interessante a gente entender o que tinha nesse livro, pastor. Olha que interessante. Porque a mensagem deste livro não é nada mais, nada menos do que o próprio livro de Daniel. Em especial numa passagem que é a nossa identidade adventista. E quem esteja nos ouvindo entenda isso. Não que os adventistas são donos da verdade, mas nós cremos em Daniel 8,14, que ali é a nossa essência. Nós nascemos numa profecia bíblica. E é essa parte aqui agora que deve ser emergente e pregada. Nós temos uma mensagem de um santuário. Porque a mensagem do santuário, conforme predito aqui, que o livrinho aberto na mão desse anjo, e por sinal, ele estava com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que isso denota para mim? Denota que é uma mensagem, na sua totalidade mundial, deve ser pregado esse evangelho em todo o mundo, não é? Só que interessante é que, ao ler aqui o contexto, a partir dos versos 12, você vai ver aqui que foi dada a ordem para que João, então, em algum momento aqui, ele comesse do livrinho, não é? Uhum. E, por um momento, foi doce Na boca. na boca, mas amargo no estômago. Então, isso aqui me lembra de uma coisa. Um movimento que aconteceu em 22 de outubro de 1844, o grande desapontamento. Ou seja, aquela mensagem de salvação e esperança contagiou, pastor Rafael, a vida daquele povo. Foi muito esperançoso, foi doce ouvir aquelas palavras, mas depois se tornou o que mesmo? Amarga, com a tremenda decepção. E que mensagem é essa que vai dizer aqui para nós, não é? Que agora falta pouco tempo, a hora já é avançada. É essa mensagem que a gente deve pregar na nossa esfera, dentro da nossa geração, agora, essa mensagem de salvação. Por isso que diz o Apocalipse aqui, capítulo 10, o último verso 11, né, que diz que é necessário que ainda faça o quê? Profetizeis a respeito de muitos povos, nações e línguas. Então, assim, eu acho fantástico a maneira como foi se destrinchando tudo aqui, né, na profecia bíblica. Primeira instância, fechado. Chegou o momento. Estamos, a partir de 1798, considerado um tempo do fim, onde essa profecia, essa parte da mensagem que ainda era estranha para o tempo de Daniel, agora está muito, muito claro para nós. E nós temos que pregar essa mensagem. É interessante essa referência a toda tribo, nação e língua, porque nós queríamos elucidar isso, porque o movimento de Miller, né, que pregou o advento de Cristo, dali surgiram os adventistas do sétimo dia. Uhum. E os adventistas nasceram de uma profecia, né, e dessa profecia nós temos a função ou a responsabilidade de restaurar as verdades. Só que muitas pessoas confundem isso com exclusividade de salvação. Exato. Não quer dizer que só os adventistas serão salvos, de maneira nenhuma. Só que nós temos em nosso cerne, no nosso DNA, aquilo que diz em Apocalipse 14, verso 7, que é a tríplice mensagem angélica. Verso 6 diz assim, ó: observei outro anjo que voava pelo meio do céu, e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra,
e toda nação, tribo, língua e povo. Aqui uma referência àquele texto que o pastor Jaime leu. Então proclamou com grande voz: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto é hora do seu juízo. Chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Então, nós como igreja, né, o livro de Apocalipse capítulo 10 termina dizendo, profetize de novo, continue falando. E nós como irmãos, como cristãos, precisamos anunciar que Cristo está voltando. E quando a mensagem de Apocalipse 14 diz, adorai aquele que fez céu, terra e mar, ele está remetendo a Êxodo 20, que está falando sobre o sábado, a verdade sobre o sábado e outras coisas. E está falando também de uma mensagem de juízo. Olha, Jesus está voltando. Ele haverá de julgar todas as coisas, você e eu precisamos nos preparar. Então nós, como adventistas do sétimo dia, temos essa missão. A nossa missão não é apenas ouvir um sermão pela manhã, participar da escola sabatina. A nossa missão é falar com o nosso vizinho que Cristo está voltando, falar com nossos familiares e preparar as pessoas para essa volta de Cristo e eles terem consciência que Jesus está voltando. Nós precisamos continuar pregando. O que tem acontecido nas igrejas hoje é uma mornidão, né? Muitas pessoas não pregam mais, não dão estudos bíblicos e nós estamos deixando de cumprir a missão que Jesus nos confiou. Só um adendo, se me permite, pastor, com base no que o pastor Rafael falou, olha só, o verso 6 fala que já não haverá demora. Será que isso aqui não faz nos refletir, né, pastor Rafael, no que você acabou de dizer, no tempo que nós estamos vivendo agora? É uma mensagem aqui, ó, fantástica, e pena que os doutores, os eruditos, aqueles que não estão com o Espírito do Senhor, né? Não há mal algum você ser um douto, desde que você tenha o Espírito do Senhor, mas que não perca de vista que o foco. É uma pena que as pessoas leem isso aqui, mas não está causando impacto, não está fazendo diferença na vida, das nossas vidas. Nós nos incluímos aqui, né? Porque estamos no processo. Mas olha que mensagem que nós temos para o momento que nós estamos vivendo. Uma mensagem que Daniel estava ansioso para entender, fechou o livro, não é para agora, mas estamos no momento oportuno agora. Já passou da hora dessa mensagem ser pregada. E aonde nós chegamos ao fim dessa lição, Ellen White, ela diz no livro Grande Conflito, página 557, o fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição vai ser removido. Não existirá nenhum inferno ardendo eternamente para fazer os resgatados se lembrarem das terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor conservará para sempre as marcas da sua crucifixão. Em sua fronte ferida, do seu lado e as suas mãos e pés, que estarão os únicos vestígios da obra cruel realizada pelo pecado. Eu e você teremos a oportunidade de tocar nas chagas de Cristo. Teremos a oportunidade de ver Jesus. A sua característica foi mudada eternamente. A sua natureza foi mudada por consequência dos nossos pecados. E hoje nós temos a oportunidade de falar desse Jesus, de pregar, porque Ele está voltando. E Ele vai voltar porque Ele é fiel à sua palavra. Amém. Para poder nos retirar desse mundo de pecado e vivermos uma vida diante de uma eternidade ao lado dele. Amém. Queridos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Vamos terminar com uma oração? Pedir a bênção de Deus. Pastor, quem orou do começo foi Eu orei no começo. Acho que Pastor Rafael, por favor. Querido Pai, que maravilhoso é ao encontrarmos com a sua vontade em nossa vida, sabermos que esse mundo não está sem governo. Apesar de termos governadores humanos, nada escapa ao seu comando. O Senhor é um Deus soberano e que está guiando a história dessa terra. Amém. E nós temos a certeza de que estamos no tempo do fim. Mas logo, Pai, entraremos nos fins dos tempos. Um momento breve em que os últimos acontecimentos desse mundo serão desfeitos. E nós precisamos estar prontos para esse dia. Amém. Amém. Que possamos nos aprofundar na sua palavra, levar a sua mensagem aos que precisam.
e também possamos estar prontos para esse reino. Amém. Nos abençoe e nos guarde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, muito obrigado, pastores, que Deus os abençoe. Estamos aqui nos despedindo de mais uma lição de Escola Sabatina. Alusões, imagens e símbolos, uma mensagem que está vindo para ficar no nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Não se esqueça, coloque aí no chat de onde você está nos assistindo. Coloque um comentário sobre a lição. Que Deus seja louvado pela tua vida. E até semana que vem, se Deus quiser.